Oi, gente, boa noite. O tema de hoje da live é um tema, né, que vocês sempre pediram, que é o medo de se envolver, o medo de se apaixonar. E eu, enquanto psicoterapeuta, vejo muito, né, muitas pessoas que têm esse medo, né, muitas pessoas que acabam evitando alguns relacionamentos que estão indo bem, relacionamentos saudáveis, pelo medo de se envolver, pelo medo de repente se apaixonar, ou medo mesmo do amor, né? Muitas pessoas acabam me perguntando: mas será que isso existe mesmo? Eu tava me relacionando com alguém, né, que falou que não queria continuar, porque tava com medo de gostar, medo de se envolver. Eu não posso confirmar se de fato aquela pessoa não quis continuar o relacionamento porque ela estava com medo. Isso também pode ser usado como desculpa, mas que isso de fato existe, né? Eu recebo muito directs diariamente de pessoas falando, inclusive, que queria superar esse medo, queria superar, né, essa questão de ter medo de se envolver com alguém. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um assunto, né, de muito interesse aqui para alguns. Então vamos lá. Quando a gente fala medo de se relacionar, né, medo de se apaixonar, de fato nem tanto é o medo do gostar, mas é o medo do que pode acontecer. Por exemplo, é o medo da ruptura, o medo de acabar, o medo do término, ou também o medo de perder a sua individualidade, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se envolver com alguém, a gente acaba trocando muitas atitudes, comportamentos, querendo ou não, né? Ter mais compromisso. Então também tem gente que tem medo de perder a individualidade. E eu acredito que a maior parte do medo é o medo de ser feliz. Ah, Andressa, como assim? Todo mundo só fala em ser feliz e você vem falar que as pessoas têm medo de ser feliz. Gente, de fato existe. Tem pessoas que têm medo da felicidade. Não tem uma frase que é bem famosa e eu quero até saber se alguém já usou ela, né? Quem tiver já usado, vocês respondem aqui nos comentários. Aquela frase assim: é muito bom para ser verdade. Tá muito bom, né, para que isso realmente, de fato, seja uma realidade, uma verdade. E uma fala dessa, que eu escuto muito no dia a dia, prova exatamente isso. O medo que as pessoas têm do relacionamento, né, e dando certo, o medo de ser feliz. Tem pessoas que têm medo da inveja dos outros, né? De repente a minha vida tá bem, encontrei alguém legal, o que é que os outros vão achar, e com medo de que acabe. Então, acredito que essas três possibilidades, elas acabam marcando muito a vida dessas pessoas. Mas tem também as pessoas que têm medo de sofrer porque acredita que não é capaz de ter aquela pessoa. Eu queria que vocês entendessem esse relacionamento do medo de dar certo, do medo de se envolver, são relacionamentos saudáveis. Porque se você tá num relacionamento, numa paquera, e que não é um relacionamento saudável, é alguém que não tem reciprocidade, alguém que não te trata bem, eu acho que você tem mesmo que se afastar, porque é o que a gente trabalha todo dia aqui. Não tem o porquê você se envolver com pessoas que não te respeitem, que não seja recíproco, que não seja gentil. Aqui a gente está falando do medo e do incômodo de você enganjar em relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, que eu vejo que tem muita gente que deixa de ser feliz por esse medo. Né? Então existe, além do medo de perder a individualidade, medo da felicidade, né? Medo da ruptura, medo do término, existe aquelas pessoas também que têm autoestima baixa e acredita que não é possível, né, que aquele relacionamento ele siga em frente. E aí ela começa a pensar, né, antes que isso acabe, porque na cabeça dela ela não merece isso porque tá muito bom, eu vou logo terminar porque aí eu não vou sofrer, né? Então eu queria dizer para vocês que isso vem muito da ansiedade. Pessoas muito ansiosas, que têm baixa autoestima ou que teve traumas na infância, elas acabam tendo muito esse medo de se envolver, né? Esse medo de se apaixonar, porque elas acreditam que não são capazes de ter esse relacionamento saudável. As pessoas ansiosas, as que têm trauma infantil, né? Que não tiveram afeto, que não tiveram carinho, que não aprenderam ser respeitadas, serem amadas, elas são muito desconfiadas quando elas têm isso. E por isso a importância de fazer psicoterapia.
para que assim você consiga ressignificar esses traumas e começar a aumentar essa tua autoestima e esse amor próprio, para que você acredite que você é capaz de ter um relacionamento. E existem as pessoas ansiosas, né, que elas têm uma necessidade de ter certeza. A necessidade de ter certeza, gente, ela é muito comum nas pessoas que têm ansiedade. E logo eu falo sempre, né, que um relacionamento você não tem certeza. Por que não tem certeza? Porque um relacionamento não depende só de você. E a gente só tem um controle sobre o nosso comportamento. A gente não tem um controle sobre o desejo do outro. Então, como que eu vou ter uma segurança se um relacionamento não está dependendo só de mim? Né? E muitas pessoas falam, eu tenho medo de repente ele não querer namorar, eu tenho medo do namoro não dar certo, não ir pra frente. Gente, casamento acaba, namoro acaba, paquera acaba. Então, a gente tem que viver com essa incerteza. Quando a pessoa ela tem pensamentos muito rígidos de procurar essa certeza, ela acaba se prejudicando muito na vida, entendeu? Então, por isso que é importante a gente sempre pensar. Pensou em relacionamento, pensou em incerteza. É se arriscar. Se relacionar é um risco, né? Quando falo que quem ama é corajoso, eu concordo com essa frase, porque de fato o amor, ele não tem certeza, é uma construção, é os dois querer dar certo, né? E que assim, é como eu vou voltar à fala do início, aqui eu estou falando de relacionamentos que você está se sentindo bem agora no presente, que é uma pessoa boa, que te trata bem, não um relacionamento que não tá tendo nada a ver e que você tem medo. Eu acho que quando é um relacionamento que não está tendo nada a ver no momento, você realmente tem que repensar se vai continuar em frente. Né? Tô amando meu cabelo curto e tal. Eu vou começar a dar um oi aqui em quem entrou. O psiquiatra Leonardo deu boa noite. Ótimo psiquiatra, atende aqui em Teresina. Como se relacionar com uma pessoa que tem esse medo? Tainá, ótima pergunta. Gente, a gente pode expor, de repente, será que você tá com medo de se envolver devido aos traumas passados? Às vezes tem gente que, além desses medos que eu relatei, tem medo de traição, medo de ser abandonado. Então, a gente pode, de repente, comentar, olha, será que você tem medo? Mas a gente não pode insistir que alguém vá trabalhar esse medo para que ele supere o medo e fique com a gente. O que eu sempre falo aqui para vocês é que a gente tem que respeitar também a decisão do outro. Se é alguém que gosta de você, mas que tá com medo e que não quer trabalhar esse medo, você também tem que aceitar. Talvez ele não esteja preparado para esse relacionamento. Andressa, mas é muito difícil eu saber que alguém gosta de mim e ele não se envolver e não ter um relacionamento pelo medo. Bom, a gente tem que respeitar o outro sempre e não insistir. Quem mais aqui deu boa noite? O Leonardo, vou subindo aqui. Já podem ir mandando pergunta. O que fazer quando você demonstra amor por uma pessoa que diz que ama, mas não te assume nem fala o que sente por você? Como reagir a essa situação? Primeiro lugar, eu acho que quem ama te assume. Essa é a minha opinião, tá bom? Se não te assume, tem algum problema. Alexandre, boa noite. Boa noite, doutora Tainara, sempre interagindo. Então, gente, essas pessoas que têm esse medo, elas precisam fazer a psicoterapia até para entender de onde vem esse medo. Quantas pessoas tem esse medo de se relacionar e eles nem se tocam. São aquelas pessoas que evitam pessoas boas pelo medo de não conseguir dar conta, pelo medo de que o outro não vai me querer porque ela é muito pra mim, pelo medo de acontecer o que aconteceu em relacionamentos passados, alguma traição, abandono, separação. Então é o que eu sempre falo, não tem como a gente estar no momento agora, indo tudo bem, alguém que realmente você se sente à vontade, sente que você gosta e que ela gosta de você, e você deixar um relacionamento pelo medo de dar errado, porque qualquer coisa na nossa vida, gente, pode dar errado, né? Você vê que no dia a dia a gente sempre planeja, mas tem coisas que vai fugir do nosso controle e a gente tem que saber lidar com isso também. Agora, o que não vale é você vivenciar uma situação trágica de um término, de uma traição, sem que isso esteja acontecendo e sem que isso, de fato, tenha alguma probabilidade de acontecer. E mesmo se acontecer no futuro, lá no futuro você vai saber como lidar com isso, procurar a ajuda de uma psicoterapia. E no caso de pessoas que amam, porém não demonstram sentimentos. Olha, tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar sentimento, mas o que eu vejo na minha realidade é que muitas pessoas usam essa desculpa
que não demonstram sentimentos porque não sabe. Eu acho que, de fato, quem ama de verdade, por mais que tenha uma dificuldade de demonstrar sentimento, mas procura ajuda, procura evoluir, tá bom? Tudo que eu falo aqui, na maior parte dos casos, que é na psicologia, não tem exatamente uma regra. Resumindo, evitam pessoas boas em troca de pessoas retardadas. Eu acho que esse termo retardada nem tanto. A Bruna Versosa, minha irmã, que eu amo, entrando aí. Mas de fato existe. E é o que eu falo pra vocês. Porque eu tô ficando com alguém que diz que tá com medo de se relacionar, então eu vou insistir. Porque ele gosta de mim e ele vai acabar o medo dele. Gente, tem que saber até que ponto essa pessoa tá preparada pra trabalhar esse medo. Se de repente ela não estiver preparada e ela não quiser, nós temos que respeitar. E eu digo pra vocês, um do grande segredo de você ter uma vida mais saudável é você respeitar a decisão do outro. É você respeitar quando o outro não te quer, é você respeitar quando o outro te larga, porque essa insistência é que tem adoecido muita gente e deixado de fazer com que a pessoa siga a vida dela. E quando a pessoa não assume e as coisas só acontecem entre quatro paredes, devo deixá-la? Júlio, a escolha é sua de ficar com alguém. Quando você fala se acontece em quatro paredes, eu acho que é alguém que você está se relacionando só com sexo. Você tem que pensar, eu estou me sentindo bem com alguém que só quer sexo? Se eu estiver, você continua. Se você não tiver, você tem que ser sincero com ela, mostrar o descontentamento. Se a pessoa não mudar, cabe você ficar ou não. Outro erro que eu vejo é que as pessoas, elas querem como um milagre que a outra pessoa mude. Um dia uma moça colocou uma pergunta: o que fazer para alguém que eu já dei mil chances e ele perde a oportunidade? E talvez seja você parar de esperar essa pessoa mudar e você se tocar e parar de dar oportunidade. Porque muita gente acha que a pessoa vai mudar porque ela quer. Não, tem gente que não quer mudar e você vai ficar se você quiser, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Boa noite, linda. Parabéns pelo profissionalismo, apresentando com tanta competência. Obrigado, você é sempre gentil, amo você. Olha que linda. Sarinha Lima falando verdade. Vocês já podem me mandando pergunta, tá bom? Então, gente, por isso que eu falo que a melhor coisa que tem, não é porque eu sou psicóloga, psicoterapeuta, mas a melhor coisa que tem é você fazer uma psicoterapia para você conhecer esses traumas passados, para você ressignificar esses relacionamentos antigos. Tem gente que quando é traído ou que é abandonado, fala logo: não vou mais me envolver com ninguém, porque toda vez acontece isso. Em primeiro lugar, as pessoas não são igual, né? Esse seu medo, ele tem que ser trabalhado para que você não deixe de ter uma vida saudável, uma vida feliz, para quando aparecer alguém bacana, né? E sempre trabalhar essa vontade de ter certeza, porque no relacionamento ninguém tem certeza. E que de fato o relacionamento acaba, ou por separação, traição, ou pela própria morte, né? Porque todo mundo tem aí sua finitude, tem a morte. Às vezes, quando eu tô conversando com as minhas amigas, elas falam: nossa, Andressa, mas às vezes é porque tu é muito realista. Gente, eu acho que esse é meu papel. Eu acho que de enfeite, de viver muito uma vida fora da realidade, tá cheio o mundo. Então eu realmente faço esse papel de ser uma pessoa mais realista. Talvez algumas pessoas se agradem, outras pessoas não, mas fazer o quê, né? Esse é o meu jeito. Eu acho que a gente tem que estar aqui para trabalhar mais essa maturidade, essa verdade. Eu acho que a rede social está cheia de muita coisa, de muito enfeite, né? De uma vida que não existe, e isso de fato eu não concordo. Aqui já tá começando as perguntas. Respeitei tanto a decisão da pessoa que eu amava, que eu entrei em depressão e comecei a beber e fumar. Já faz 6 anos que tô correndo atrás de uma pessoa que infelizmente não sabe o que quer. Olha, seu caso é muito sério. Eu recomendo que você faça psicoterapia, porque você correr atrás de alguém 6 anos, eu te pergunto, o que é que você tem feito da sua vida, de focar na sua vida? Talvez você foca mais na vida do outro do que na sua própria vida. Veja como é que tá a sua autoestima, veja como é que tá seu amor próprio. Será que você merece ficar correndo atrás de alguém que não tá nem aí pra você, que não te quer? E tratar também essa questão de bebida e de fumar, que você sabe, né, que não faz bem. O medo atrapalha sim, eu sei bem o que é isso. Pois é, Sara, e aí a gente tem que trabalhar o nosso medo. A melhor forma de trabalhar o medo é na psicoterapia. Comecei a te acompanhar esta semana e adorei bastante profissional. Ai, que legal. A mais verdadeira, o melhor elogio que eu poderia receber, porque de fato eu sou uma pessoa muito honesta, que gosta de falar sempre a realidade. Eu já fui muito traída e isso me deixa muito inseguro. Me sinto até feia e com autoestima baixa, sem saber o que fazer. Primeiro lugar, Gisele, quando você é traída, isso é um comportamento do outro, não é um comportamento seu.
né? E que pena que o outro não te respeitou, mas não se sinta culpada por isso, porque foi trocado, ou porque não dá conta, isso não tem nada a ver. Ninguém merece ser traído em hipótese alguma. A traição, ela é uma falta de respeito com aquela pessoa que você confiou. E isso vem dela e a gente não tem que se culpar pelo comportamento do outro. E quando eu falo culpar, é diferente de você também refletir, né? O que é que eu posso amadurecer com essa situação, né? O que é que eu posso tirar dessa situação triste, que é ser traída, é procurar uma psicoterapia para você trabalhar isso. Oi, Luana, saudades, nunca mais vem Teresina, né? Se a gente ter que pedir carinho e atenção, vale a pena continuar o relacionamento? Mari, como eu sempre falo, eu não respondo pela vida de ninguém. Às vezes eu falo o que eu faria ou o que eu vejo. Eu acho um relacionamento que eu tenho que pedir atenção e pedir carinho o tempo todo, que a pessoa não é recíproco, um relacionamento muito cansativo. E eu, Andressa, repensaria muito se essa pessoa me merece. Tá aí, né, Tamara? Tamara já mandou uma carinha aí de coraçãozinho, minha seguidora interativa. Amo sua sinceridade, apareceu, Luana. Seria a Tamara falando, seria ela uma pessoa de dupla personalidade porque não gosta de ser cobrada, mas não tem nada a ver com dupla personalidade. Isso não existe. O que mais, gente? Vão mandando pergunta aí. Boa noite. Deixei alguém mesmo gostando dele, pois ele não me criticava por querer comunicar com ele e ele me chamava de apressado, então deixei ele, ainda gosto dele, mas não corro atrás, é normal. Gente, às vezes ele me faz uma pergunta que eu fico altamente confusa. Essa daí foi uma. Deus abençoe a ajuda de todo mundo que você dá. O Paulo, meu seguidor, que sempre pergunta como é que eu tô, me sinto muito querida por ele, senti saudade. Sexta eu tô chegando, Luana, pena que eu não vou estar aqui. Então, gente, vocês viram aí eu anunciando. Agora eu estou indo morar em São Paulo, vou atender presencial em São Paulo. E vou atender online, todo mundo do Brasil, fora do Brasil, também eu atendo as pessoas que moram no exterior. E queria agradecer aqui ao vivo a mensagem de todo mundo, me sinto muito querida, né? Vocês falam que eu ajudo muito vocês, mas eu também me sinto muito ajudada pela mensagem que eu recebo diariamente. O que eu tenho feito da vida? Boa pergunta, mas nem eu tenho uma resposta. Eu só escutava todos os dias que precisava de uma psicóloga. Tá vendo? Gente, uma pergunta que você às vezes escuta da sua psicóloga, e aqui eu não estou sendo terapeuta dele, mas uma pergunta que você às vezes está na sua sessão, que você escuta, faz você refletir, é o processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo, todo mundo deveria fazer psicoterapia. Quando você não sabe nem o que está fazendo da sua vida, no mínimo é por isso que você também ainda não superou, porque você está dando muita confiança à vida do outro em vez de você focar na sua vida, tá vendo? Você já está em São Paulo? Fernando, amanhã eu tô indo morar lá. Vou viajar amanhã à tarde, tô super ansiosa, tô aqui com a família, parei uma reunião ali da família para vir falar com vocês, né, porque eu acho que esse momento também é importante, eu já tinha combinado e eles entendem, isso que é o bom. Que Deus abençoe sua vida, obrigado. E aí, gente, faz mais pergunta aí que eu tô aqui para responder. Então é isso, gente, esse medo é muito medo do abandono, medo da traição, medo de dar errado. Pessoas que tiveram traumas no passado, muito trauma infantil faz com que a pessoa tenha medo de ser feliz. O medo da felicidade é presente em muitas pessoas e elas nem se dão conta, só vão se dar conta quando faz psicoterapia. Boa noite. É saudável sair de um relacionamento sério e já entrar em outro, ou é melhor dar um tempo pra si? Gente, eu acho que essa história aí, quando você se sente à vontade, de fato você gosta daquela pessoa e que você não está usando ela ou não está querendo ela pra superar, pode ser que aconteça. Mas eu digo pra vocês que o momento de solidão é o momento que você mais amadurece, é o momento que você mais cresce. Não estou aqui cultivando a solteirice. Estou dizendo pra quem é solteiro, também não veja isso como negativo, porque eu vejo um desespero tão grande das pessoas entrarem em qualquer relacionamento que faz às vezes se submeter a situações desagradáveis que acabam prejudicando a saúde mental de vocês. E no caso, quando a pessoa não decide o que quer, não fique nem vai. Aí você que tem que tomar a decisão de saber se você vai ficar ou não com a pessoa indecisa, tá bom? Não vamos ficar deixando a responsabilidade do outro decidir, gente. Vamos ter uma vida adulta, vamos ter responsabilidade por nossas decisões, porque o que eu vejo muito é vocês esperando muito do outro, podendo vocês também tomar uma decisão, tá certo?
né? Talvez seja porque eu tinha planos de casar com a pessoa, então quando eu perdi isso tudo, eu não tinha mais plano. Gente, primeiro lugar, se a pessoa não quis o casamento, sua vida não vai acabar por isso, não. Né? A vida da gente não é um casamento que foi planejado, não é um emprego que eu tinha de antes. A gente precisa se reinventar. É difícil? É. Tudo isso que eu falo aqui, eu falo de uma forma simples, mas eu sei que é difícil, é um processo. Esses momentos de ruptura, de separação, de perda, é sempre difícil, mas é possível separar. Sim, eu digo isso porque eu atendo todo dia pessoas nesse momento e elas sabem que quando fazem psicoterapia é um momento que elas se reinventam, é um momento que elas se conhecem, é um momento que elas têm a oportunidade de não repetir esse tipo de relacionamento, às vezes que não é saudável. Sair de relacionamento que acabou pela mãe, porque mandou uma mensagem mandando ele paquerar a outra. Fiz errado em ver a mensagem. Gente, é como eu falo, eu não desci da vida de vocês aqui, eu não dou minha opinião direto na vida de vocês. Eu acho que você precisa repensar se seu comportamento foi impulsivo, se você se arrependeu, se isso de fato é algo que lhe magoa. O que mais, gente, que vocês gostariam de perguntar? Bom, se não tiver mais pergunta, hoje a live foi um pouco mais curta, eu acho que eu vou acabar encerrando aqui. Preciso voltar ali, muita gente veio me visitar, como eu falei pra vocês, estou indo viajar amanhã, tá bom? E aí eu espero muitos seguidores que sempre quis atendimento presencial em São Paulo, né? Pode mandar direct, eu vou começar a abrir a minha agenda, meus atendimentos aqui de Teresina vão ficar online, normal, todo mundo, entendeu? Apesar de eu atuar no hospital agora das clínicas, né? No Instituto de Psiquiatria lá da USP, mas eu vou ter tempo ainda de ser psicóloga clínica, sim, vou continuar atendendo normal, tá bom? Sou muito insegura e o que casou pra mudar, o que casou pra mudar isso? Tem umas coisas estranhas que eu não entendo aqui não, viu? Boa viagem, doutora, muito sucesso pra nossa etapa. Mas assim, gente insegura é fazer psicoterapia. Quanto mais você se conhecer, mais você vai aumentar sua autoestima, mais você vai se admirar, mais você vai aceitar seus defeitos e mais você vai ser insegura, porque você não vai depender tanto da opinião dos outros como você depende. Então, gente, vou encerrar. Queria agradecer aqui a atenção de vocês. Sempre é muito bom o momento da live, né? Vão mandando aí no direct sobre qual o próximo assunto. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Não, as perguntas foram mesmo colocadas aqui. Vou tentar deixar salva, sempre pra colocar é bem difícil. E eu queria... Oi, Doroteia, boa noite. E eu queria dizer pra vocês que eu tenho um IGVT aqui salvos, com vários temas de relacionamento. E tenho também alguns destaques salvos, tá bom? Então eu queria desejar uma boa noite, uma boa semana. Agradecer pelas mensagens lindas que eu recebi desde ontem. Esses dias eu estou bem emocionada, bem ansiosa, né, mas sempre com otimismo, acreditando que tudo que eu planejei, né, vai acontecer da melhor forma. Eu acho que de fato era isso que eu queria falar com vocês, tá bom? E uma boa noite, um beijo, tá bom? Tchau!